Saudações, meu nome é Fábio Quintanilha. Eu sou o Jerônimo Lira. Bem-vindos aí a mais um Podtécnico. Vocês devem estar estranhando, no dia de hoje a gente vai estar remoto, vamos dizer assim, né? Virtual, nesse mês de dezembro. E estamos aqui hoje com Jorge Elias, que vai abordar dois temas aí fundamentais para qualquer empresa e qualquer profissional, que é resultado e transformação digital. Então, Jorge, obrigado aí. Boa tarde aqui, mas para a internet não tem isso, né? E para começar, eu queria que você falasse um pouco de quem é Jorge Elias e o que o Jorge faz. E obrigado aí pela sua presença. Bem-vindo aí, Podtécnico. Pô, muito bom, cara. Primeiro aí, agradecer a vocês pelo convite, né? A grande satisfação de participar aqui do Podtécnico. Primeiro porque eu vejo que vocês estão criando conteúdos realmente relevantes, né, para a vida prática das pessoas, né? Nós estamos sendo bombardeados aí com muito conteúdo, o que é maravilhoso, mas o conhecimento, na minha visão, só é realmente de valor quando ele pode agregar a nossa vida prática, né? Nosso dia a dia. Então, parabéns a vocês aí, é uma grande satisfação. E contando aí para o pessoal, né, dando um abraço a todos aí, a nossa audiência, dizer meu nome é Jorge Elias, né, eu sou engenheiro, atualmente sou diretor da Inova, né, diretor de inovação, transformação digital e agilidade. Tá? Eu já tenho aí 23 anos de experiência profissional, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em grandes empresas como a 3M, a Oi, e agora à frente da Inova, né, vem desenvolvendo um trabalho em outras grandes empresas como a Vale, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e diversos outros grandes negócios e empresas do mercado. E o nosso foco sempre é inovação, transformação digital e agilidade. E, essencialmente, né, eu quero dizer, eu passei 2 anos na Califórnia, 2018, 2019, dos quais foram muito aprendizado, né, como se diz aí, bebendo daquela água, né, da fonte direta de muita inovação, tecnologia, transformação digital. Então, aquilo realmente moldou a minha forma, né, de ser como pessoa, a minha forma de agir como profissional, o meu mindset completamente, né, o modelo mental é outro, e é isso que eu quero poder dividir com vocês hoje aqui, falando dos temas que são os 5 direcionadores do resultado e a transformação digital. Vamos lá, show de bola. Beleza, Jorge. Então, aí vamos começar pelo seguinte, explica pra gente, assim, onde esses 5 direcionadores de resultado e a transformação digital se conectam, né? Qual é essa relação entre esses 5 direcionadores e a transformação digital? Bom, muito bom. Agradeço a pergunta porque ela é chave para a gente poder direcionar a nossa audiência aqui, de fato, no que a gente quer agregar aí de conhecimento, né, esse valor que a gente quer entregar. Primeiro, dizer o seguinte, ao longo, né, desses 23 anos que eu falei de carreira profissional, eu notei que os resultados, eles, de uma forma transversal, vamos dizer assim, em todas as áreas, em todos os profissionais, em tudo que se envolve o atingir um resultado, eu percebi que não há uma forma estruturada para chegar até ele. Né? Na verdade, a gente tem uma estrutura técnica, às vezes temos até um processo, mas o resultado em si, como que a gente alcança isso? Tanto na vida profissional, quanto na vida pessoal. Então, o objetivo desses 5 direcionadores do resultado é transformar a maneira de atingir resultados. Então, por ser uma transformação, por isso, então, a gente conecta com a transformação digital. Até porque a transformação digital, eu costumo dizer que ela é muito mais sobre transformação do que sobre digital. Essencialmente, daqui a pouco a gente vai falar em mais detalhe sobre os 5 direcionadores, sobre a transformação digital, e eu vou conseguir contextualizar para as pessoas entenderem, primeiro, onde mora essa transformação, né? Tentar endereçar ela para que as pessoas possam, de fato, perceber isso, onde ela pode aplicar na vida dela, e segundo, notar por que essa transformação digital é muito mais sobre transformação. Então, daqui a pouco a gente... É como se fosse, de repente, melhores práticas para se atingir um melhor resultado, é isso? É como se, na verdade, o que eu pretendo é a gente criar uma jornada mesmo. É você olhar tudo que você pretende, né, vamos dizer assim, uma jornada do resultado, desde o momento em que você inicia ele até o momento em que você finaliza ele, isso é uma jornada.
E finalizar essa jornada, obviamente, envolve o que você chamou de melhores práticas. Eu já gostei da sua abordagem, porque você não falou de boas práticas. Por quê? Eu quero aproveitar o seu gancho para dizer. Boas práticas, elas podem ser boas para uns e podem ser péssimas para outros. Mas boas práticas podem ser muito boa numa empresa e pode ser péssima em outra. Então, quando a gente fala de melhores práticas, a gente tira o que já há de essencial, de valor, de fato, no aprendizado de uma boa prática. Aí, essa essência, sim, a gente pode usar em uma outra e criar, talvez, outras boas práticas. Mas eu tenho visto, né, nas consultorias da Inova, que há muitas empresas, ou até consultorias, ou a própria empresa em si, seu time, tentando encapsular a empresa e colocar dentro de metodologias, colocar dentro de frameworks. Isso não é possível. Né? O Agile está aí para nos mostrar a importância da adaptação. Então, parabéns aí pela sua abordagem, já vi que nós vamos longe aqui hoje. Show de bola. Bom, Jorge, então, considerando essa questão, né, e aí bem alinhado com o ponto técnico, que é agregar, vamos dizer assim, prática, né, e valor às pessoas que assistem, tá abordando o assunto bem na prática, eu queria que você falasse, assim, da prática dos 5 direcionadores, né, do resultado, e dá um exemplo de um direcionador, né, e como ele pode transformar a maneira de atingir o resultado, né, com o uso desse exemplo que você vai passar para a gente aí de um direcionador. Então, muito bom, cara, vamos lá. Então, vamos mergulhar aqui nos 5 direcionadores, porque eu já adoro esse tema, então já vai ser campeão aqui para nós. Primeiro é mostrar o seguinte, o que nasceu, onde nasceu esses direcionadores, né? Além do que eu já havia comentado, essencialmente ele nasceu de vamos dizer assim, de um pensamento que eu tenho, uma frase que eu costumo repetir muito, que é o resultado, né, o meio pelo qual você chega a um resultado, não pode ser mais complexo do que o próprio resultado em si. Ou seja, eu não posso ter um esforço, um custo, muito maior para o meu resultado do que, de fato, eu vou ter com o próprio resultado em si, depois no final daquilo que eu estou fazendo. Porque senão, inviabiliza, é a primeira questão, e se não inviabilizou no início, inviabiliza no final, porque de muito pouco adianta eu fazer um investimento em que eu não vou ter um resultado melhor do que todo esse esforço que eu tive para alcançar aquele resultado. Então, por exemplo, e esse resultado ele pode ser uma coisa tangível ou intangível. Tangível pode ser um resultado financeiro, mas intangível pode ser um resultado emocional. Eu, por exemplo, há pouco tempo, né, até compartilhei aí no Instagram, e depois até vou deixar no final aí o meu Instagram, para o pessoal poder conectar. E eu compartilhei que eu tive, né, eu fui campeão de um torneio de tênis. Então, cara, assim, eu passei por 3 derrotas em 3 torneios anteriores, na primeira rodada, foi terrível, né, tipo, para mim que amo tênis, jogo há anos, eu estava realmente fora de prática constante, de treinos, e fui muito mal. E isso mexeu comigo, e eu apliquei, inclusive, né, na vida prática minha, pessoal, nos meus treinos, esse direcionadores do resultado, e fui campeão. Então, aquele resultado emocional, todo o esforço que eu fiz, compensou demais, porque emocionalmente aquilo representou muito para mim, representou vamos dizer assim, passar a acreditar muito mais, ter muito mais motivação para jogar tênis, né, acreditar mais na importância desses direcionadores que eu usei para testar com a amiga e vi o quanto ele funciona até na minha vida pessoal. Então, hoje eu tenho muito orgulho de poder falar dele. Então é isso, cara, é sobre isso. Não pode ter um esforço maior no meio pelo qual você chega ao resultado, não pode ser mais complexo do que o próprio resultado. E esse já é o direcionador que a pessoa tem que trabalhar e utilizar, né? Oi? Esse do esforço, né? Esse entendimento do esforço, né? Não tem que ser maior do que isso que você falou. Já é o primeiro direcionador ou existe um direcionamento mais objetivo? Sim, o direcionador em si? O direcionador em si, exatamente. Então, sobre o primeiro direcionador, porque assim, como eu disse, são 5, né? Então bacana você trazer isso porque a gente consegue conectar. Isso.
Vamos pensar. Os 5 direcionadores, falando do primeiro, o primeiro direcionador de competências. E por que o direcionador de competências? Porque tudo, quando a gente vai, vamos dizer assim, realizar qualquer coisa, nós temos que ter habilidades. Né? Nós temos que ter, de fato, competências para chegar a algo. E se a gente não tem, a gente desenvolve elas. Por isso o direcionador busca, inclusive, indicar alguns fatores que fazem qualquer profissional, qualquer pessoa chegar a um resultado. Por isso que eu disse que é transversal, vale para o profissional ou para o pessoal. Porque, na verdade, nós estamos falando de pessoas. Quem que atinge resultados? São pessoas. Tecnologia que nós aqui fazemos, vocês, né, fazem muito bem isso aí no dia a dia, elas são desenvolvidas por pessoas. Então, essas competências, eu vou citar uma delas, que é o foco. E aí eu costumo dizer o seguinte, pô, já, foco legal, foco eu já sei disso há muito tempo, né, que eu preciso ter foco. Calma aí. Vamos entender uma abordagem diferente. Eu costumo dizer que fazer as mesmas coisas do mesmo modo só vai dar o mesmo resultado. Você tem que fazer coisas diferentes, de maneiras diferentes, para atingir resultados diferentes. Então, por exemplo, eu desenvolvi o que a gente chama, né, nesse programa, dos 5 direcionadores, a gente chama de Focus Skills, que é para desenvolver essa primeira competência. Por quê? Porque não basta querer ter foco. Querer ter foco não é suficiente. Isso aí todos nós somos testemunha disso no nosso dia a dia. A gente quer ter foco, mas há muita coisa que acontece e que nos tira desse foco ou que nos dificulta ter esse foco. Então, por isso que eu digo que não é só querer. E aí, o que são os Focus Skills? São 3 habilidades para serem desenvolvidas para você, de fato, ter foco. A primeira habilidade é você ter a priorização. Por quê? Aonde tudo é prioridade, nada é. Então, ou seja, que é uma frase até do John Doerr, lá do Vale do Silício, da Califórnia, do qual eu tenho muita satisfação de ter, como eu comentei, vivido lá um tempo, e eles bebem mesmo dessa água. Por quê? Onde tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, é preciso ter, de fato, priorização em tudo que nós fazemos. 2, você precisa ter exclusividade. Essa é uma outra habilidade. Por quê? Além da prioridade, que é a priorização, você tem que ter uma dedicação exclusiva a algo. Porque senão você engana teu foco, o teu foco engana você. Então é muito simples. Se você não tiver uma dedicação exclusiva a algo relacionado àquela prioridade que você definiu, você não consegue de fato ter foco. Porque é uma dedicação, se não for exclusiva, é o que eu disse. Um finge que está falando a verdade, outro finge que acredita. Porque, na verdade, se você não tiver foco, você vai enganar ele. E terceiro é periodicidade. Por que periodicidade? Porque até o foco tem limite. Então, você tem que definir um período para poder ter foco. Pode reparar, tenta fazer alguma coisa de forma intensa, que você vai ver se você não entra na exaustão. E daqui a pouco você não rende mais. O cérebro não rende. Se você tentar ler um dia inteiro, a leitura não te rende. Se você tentar executar uma educação física, o dia inteiro você não rende, sem pausa. Então, qualquer fator que você buscar, você vai identificar que não há. Então, desenvolva os Focus Skills. Se você quer ter foco, essa é uma das competências. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa dentro desse item de Focus Skills. Disciplina entra aí também, não? Demais, demais. Só que ela... Porque eu pessoalmente, eu não consigo enxergar você. Beleza, foco. Mas, cara, sem a disciplina... Eu não sei, eu fiquei imaginando que a disciplina pudesse entrar em outro direcionador, entendeu? É isso. Mas não, é isso. Que eu ia te falar. Ele está no 4º direcionador e daqui a pouco a gente vai falar dele. E eu gosto quando esse papo conecta, porque ele está totalmente conectado. E gosto de conversar com gente assim, que já está no alto nível. Então, Jerônimo, tirou onda, é isso. Nós vamos falar disso daqui a pouco lá no 4º direcionador. Aguarda aí. Show de bola. Bom, não sou eu, né? É você, Jerônimo. Deixa eu te perguntar. Na verdade, Jorge, aí a gente vai entrar agora no segundo direcionador, que a gente já conversou um pouquinho sobre esse assunto antes, que é tempo, né? E aí, para falar de fazer tempo, né? Explica como é que isso funciona, essa questão de fazer tempo. Isso ficou meio assim...
Parece que ele está produzindo alguma coisa, é isso? Como é que funciona? Pô, campeão, cara, muito bom. Porque o segundo direcionador, eu chamo o primeiro direcionador competência, segundo direcionador tempo. O que é o tempo? Tudo envolve tempo. A própria vida envolve tempo, tudo que a gente faz envolve tempo, né? Tem prazo, enfim. Eu costumo dizer que quando a gente precisa do tempo, e ele não pode ser, a gente não tem como aumentar o tempo, eu costumo dizer essa frase, que é o fazer o tempo, quer dizer o seguinte, a gente vai fazer desse tempo que a gente tem, ele o melhor. Então isso é o fazer tempo, ou seja, naquele ambiente que você não tem tempo, que nós sabemos, né, quem vive de forma ativa, não necessariamente a pessoa precisa ser aquela mais ocupada do mundo, mas você tem sempre muita coisa para fazer, envolvendo a vida pessoal e a vida profissional. Então você acaba precisando de tempos, que é o que o pessoal mais fala, falta tempo. Então, nesse direcionamento... 24 horas está ficando pouco, né? Está pouco, já há muito tempo. Então, o que a gente tem que falar? Fazer tempo. Então, vamos fazer tempo nessas 24 horas que a gente tem? Então, nesse fazer tempo, eu costumo dizer o seguinte, nós temos que ter parâmetros para chegar lá. Então, esse direcionador ele tem 3 parâmetros. E um dos parâmetros é o parâmetro impacto, que a gente chama. Então, para que esse tempo, de fato, seja feito, lembra que eu falei de prioridade, que tem que ser dada no Focus Skills? No tempo, não tem como você fazer nada de forma produtiva sem você ter uso dessa prioridade. E, para isso, essa prioridade tem que impactar o que você faz. Então, o que eu chamo, no direcionador do tempo, a gente desenvolveu uma metodologia, e, de fato, é um modus operandi, vamos dizer assim. Então, essa metodologia, ela visa o seguinte, de forma prática, desenvolver uma gestão estruturada do tempo. Então, qual é o objetivo? Que a gente estruture essa forma de gestão do tempo. Gestão do tempo já é difícil, de uma forma geral. E se você fizer ela de forma desestruturada, você não vai conseguir manter aquilo. Você falou disciplina. Eu não vou perder isso, não. Para a gente ter disciplina, uma das bases é você ter uma organização. E nessa gestão do tempo estruturada, você tem que ter uma das coisas, que é o que eu citei agora, que é a priorização. E qual é o primeiro parâmetro de priorização? O impacto. Ou seja, você vai definir, através dessas ferramentas que a gente ensina no programa, né, o que de fato impacta mais no seu resultado. Então você vai priorizar aquilo que é mais relevante. O que é esse impacto? É a relevância que algo tem. Por exemplo, quando eu vou priorizar algo, normalmente as pessoas fazem pelo quê? Porque alguém mandou, porque o diretor falou, porque eu apenas estou com prazo. Mas tem coisas que têm o mesmo prazo. E tem coisas que foi determinada pelas mesmas pessoas, ou por clientes que têm a mesma relevância. Então, como é que você faz isso? Você tem que definir o impacto e a relevância que isso vai ter, né, após ele executado, ou seja, uma vez que você executa aquela entrega, como que ela impacta o seu resultado? Qual o nível de impacto que ela tem? E a gente tem níveis, de fato, de 1 a 5, que a gente sempre define isso, ou melhor, de 1 a 4, perdão, para justamente definir isso. Então, é uma classificação que você faz de tudo que você prioriza, de uma maneira bem prática, bem objetiva, e através de ferramentas, né, que numa outra oportunidade a gente pode até falar disso com detalhe, mas é para isso, é para que você olhe o tempo de uma forma de você fazer tempo. O que isso acontece? Quando você consegue estruturar isso de forma relevante, o impacto do que isso tem na sua vida, no seu trabalho, você dá prioridade e você acaba percebendo que o que você fez agregou mais. O que você fez trouxe mais valor. E o que você fez trouxe um resultado mais cedo, com agilidade. Então aí você começa a ganhar muito mais ritmo e disciplina, como você falou, também. Mas aí deixa eu te perguntar uma coisa em cima disso. Aí a gente tem que ter uma análise de impacto aí nessa hora, não? Então, eu analiso, tá, que quanto mais a gente burocratizar os sistemas, a gente vai para aquela primeira fase que eu falei. O meio pelo qual você chega no resultado ser mais complexo que o próprio resultado. Então, a minha forma de simplificar é:
você simplifica, inclusive, essa forma de relevância que você cria. Então, você trata, de fato, com parâmetros. Então, o que eu digo, por exemplo, de acordo com cada, por exemplo, projeto que a gente trabalha, as pessoas, em suas áreas, em seus negócios, elas conseguem definir seus parâmetros de prioridade. Por exemplo, se você olhar para a tua vida, você olhar como ser humano, você tem 3 parâmetros. Saúde, família e trabalho. Então, você pode usar esses parâmetros, por exemplo, para você definir. Se você não tiver saúde, você não consegue atender nem sua família, nem o trabalho. Se você tiver saúde, ok. Aí agora você vai para qual? Família ou trabalho? Se você não tiver bem com a sua família, você não vai trabalhar direito. Então, você tem que, de segundo, você tem que estar com a família. E o terceiro é o quê? O trabalho. Então, tudo que você for definir na sua vida, você vai definir parâmetros: saúde, família e trabalho. Estou dando um exemplo. Se você quiser inverter, cada um pode inverter e dar a ordem que quiser. Mas são parâmetros que você coloca para definir o impacto, porque essa relevância, como eu citei, da saúde, se eu estiver muito bem de saúde, bem mental, saúde do corpo, né, a saúde física, eu vou conseguir me desempenhar muito melhor. Então, faz parte, né, da gente não... Eu gosto de dizer que a gente tira do pessoal. Se você colocar parâmetros de relevância que são pessoal, aí eu vou fazer as coisas porque o Jerônimo disse. Eu vou fazer as coisas porque o Fábio disse. Isso não é parâmetro. Isso é, na verdade, no máximo, na melhor hipótese, uma definição de importância, mas não um parâmetro de fato. Legal, Jorge. Isso aí é bem interessante, hein? E tem o terceiro direcionador, né? Que você diz que nele estão os poderes do resultado, né? No papo que a gente teve previamente. Conta mais pra gente sobre esse terceiro direcionador e sobre esse poder, né? Então vamos lá. Por que o poder? Porque, na verdade, esse terceiro direcionador, ele é o da execução. Por quê? Porque, na verdade, onde mora o nosso poder? Na execução. Porque, na verdade, tanto do poder de fazer mesmo, da possibilidade, que a única forma de você chegar a algum lugar, a algum resultado é fazendo, senão você não vai chegar a lugar nenhum. E, além de tudo, ele mora o poder. Por quê? Porque é nele aonde nós, de fato, treinamos a nossa capacidade de realizar. E aí eu costumo dizer, né, sobre treine os seus poderes de execução. E aí, para isso eu criei o que eu chamo do mantra da execução. O mantra da execução qual é? Falhar, evoluir, inovar. Falhar, evoluir, inovar. Por quê? Falhar, evoluir, inovar. Porque esse mantra nos direciona o seguinte: quando alguém não executa, por que será? Né? Qual a razão principal que a gente não faz alguma coisa? Pode ser até porque não está no horário ainda, porque alguém não me disse para iniciar, mas na maioria das vezes é porque ou a gente está com medo. De quê? E se tem medo, ou você está preocupado, ou está com algum receio, é porque, na verdade, você está com medo de falhar. Nós fomos educados, nós temos que mudar a forma de enxergar esse processo de execução. Porque nós fomos educados para ter um relacionamento negativo com a falha. Vocês terem uma noção, lá na Califórnia, eu escutei uma frase, durante a pós-graduação que eu fiz lá na Califórnia, eu escutei uma frase de um executivo do Google, né, que era um professor lá nosso. Ele disse o seguinte: fail early, fail often and fail forward. Ou seja, falha cedo, falha durante e falhe adiante. Ou seja, o nosso relacionamento com a falha é negativo. Então a gente precisa criar um relacionamento positivo com a falha. E o processo de execução muitas vezes é parado ou nem é iniciado por causa dessas preocupações. Então o mantra da falha quer direcionar as pessoas a mudarem esse mindset negativo. Então é colocar uma positividade nisso. Então você inicia a execução sempre. Se você falhar, não tem problema, você aprende. Com esse aprendizado, você evolui, porque você descobre as áreas onde você precisa evoluir. E depois você usa todo esse conhecimento adquirido, todas as suas competências, habilidades que eu citei agora há pouco, e você faz o que? Inova. Realiza algo diferente. Porque se você não atingiu o resultado antes, agora você vai inovar. E inovar, para mim, é tudo. Fazer qualquer coisa diferente, você está inovando no seu dia,
né? Embora há muitas versões sobre o que é inovar, basicamente, para mim, é você buscar melhorar algo existente ou você fazer algo completamente novo. Então, faça isso na sua vida. Né? Escutando você falar, me deu aquela ideia assim, a falha é um excelente professor, né? Te ensina o que não fazer futuramente. E eu aprendi até na minha educação de infância que, na verdade, você não aprende nada com o que você acerta, com o que você ganha. Né? E uma pessoa aqui, incrível da minha equipe, né? A Letícia, até foi ela que disse para mim sobre isso, sobre o fato da gente da gente bloquear de fato quando a gente vai falhar ou a gente trava. E aí, a gente tem uma abordagem que eu falo, que eu vi do Simon Sinek, que é muito bacana. Ele fala o seguinte, o nosso cérebro, ele não aceita o negativo. Ele não aceita. Quer ver? Vou dar um exemplo, que aqui não é um exemplo que ele dá. Ó, não pense no elefante. Pensou no elefante. Certamente você pensou no elefante. Então, ou seja, o nosso cérebro não aceita o pensamento negativo. A gente bloqueia, porque isso é da natureza humana. Então, nós precisamos trabalhar de forma positiva com essas coisas que são negativas. Então, eu envolvo muito neurociência, né? Envolvo muito esses aprendizados no nosso processo. Muito legal. Pode fazer a próxima aí. Diga lá. Quer um café? Água. Bom, posso fazer aqui então. Então, assim, cara, pelo que eu tô vendo, todos os direcionadores de resultado aí estão muito bem estruturados, né? E é muito interessante esse encadeamento aí desses direcionadores, né? E aí você falou uma coisa importante nesse último, e agora eu estou curioso para saber qual é o quinto direcionador, né? Quarto. Desculpa, o quarto, né? É quarto ou é quinto? Do tempo, Quarto, isso mesmo. execução. Quarto. E agora o quarto direcionador também, que é muito ligado à alta performance, né? Isso aí. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Primeiro, né, lembrando que nós vamos resgatar ali o que o Jerônimo havia muito bem colocado lá no início. E esse direcionador da alta performance, qual o objetivo dele? Produtividade. Porque pensa comigo, vamos lá, ó. Né, nós estamos estruturando aqui os 5 direcionadores. O primeiro, nós falamos, né, de competências. Ou seja, para eu atingir qualquer resultado, tem que ter competências, habilidades. 2, nós falamos do tempo. Porque é preciso que a gente faça uma gestão estruturada do tempo para, de fato, atingir esses resultados. 3, eu tenho que executar. Se eu não executar, eu não faço nada. Lembrando até de uma coisa que eu não comentei, a única variável que a gente, de fato, controla é a execução. Porque todas as outras, elas são fora do nosso controle. Executar, a única coisa que eu posso dizer, eu faço. Porque sou eu que vou executar. Então, eu consigo. E para eu executar também de qualquer maneira, não adianta. Então, a gente precisa buscar produtividade. E qual é o melhor desempenho da produtividade? A alta performance. Porque senão, gente, a gente vai ser o quê? Vai ser medíocre, vamos dizer assim. Até essa palavra colocada fora de contexto, as pessoas às vezes não entendem. Pô, caramba, medíocre, assim. Quando a gente entende o que é medíocre é mediano. Ou seja, ninguém trabalha e se esforça muito para ser mediano. Então, a gente busca, né, ter produtividade, ter uma alta performance. Esse é o caminho daqueles que querem ser bem-sucedidos. Então, se queremos isso, nós temos que ter, né, uma maneira de chegar a essa alta performance. Por isso que aqui, nos direcionadores, a gente chama de vias da alta performance. Então, são 3 vias que a gente coloca para essa alta performance. E aí eu diria o seguinte, uma dessas vias, ela envolve o que o Jerônimo comentou, né, que é a disciplina. Se a gente observar, eu costumo dizer o seguinte, né, tem uns vídeos que até rodam muito na internet, que é de um filme que chama Arremesso Alto. Muito bacana. Tem o ator principal, ele fala assim que é sobre um jogo de basquete, e arremesso alto é disso. Então ele fala sobre a obsessão dele em atingir aquele resultado. Aí ele diz, a obsessão ganha do talento, sempre.
Porque quando você a obsessão com algo, você realmente está muito interessado por um resultado, você trabalha intensamente por ele. E esse intensamente não é uma medida de morte, é uma medida de dedicação, de fato. E aí é onde mora a disciplina que o Jerônimo comentou. Quando a gente fala disciplina, eu costumo dizer o seguinte, tem gente que fala assim, a motivação acaba, por isso que é tão importante a disciplina. Eu digo o seguinte, é de fato importante a disciplina, mas eu digo que nada adianta se ela não te gerar motivação. E eu já vi vários casos de pessoas que são disciplinadas, e muito disciplinadas, e não estão motivadas. Não tem motivação. Então tem gente aí que fala, até especialistas dos quais eu respeito, que a motivação acaba, então você tem que ter disciplina. Legal, mas eu posso ter muita disciplina e não ter motivação. Então eu costumo dizer que é fundamental que você se direcione pelas vias dessa alta performance. E essas vias, uma delas é você, de fato, se direcionar a essa sua motivação. E como é que você busca isso? Com a disciplina? Claro. Mas como é que você sustenta isso? Como é que você mantém isso ao longo do tempo? A minha visão é você focar no caminho que você trilha para o resultado. Eu vou dar um exemplo. Quando você desenvolve, quando você vai executar qualquer coisa, você sempre traça, mesmo que de forma automática, uma maneira pela qual você vai executar aquilo. Imagina o esqui, aquele esquiador. Pensa ele, vai descer ali uma montanha, o cara é um esporte, sabe que eu adoro esporte, então eu vou usar muito exemplo disso. Ele vai descer a montanha e ele tem que passar pelas árvores, pelos obstáculos. Para pensar, se ele estiver descendo aquilo, ele precisa de uma alta performance, porque ele tem que ter uma alta velocidade, porque o esqui é a velocidade que manda, assim como o nosso mercado, é o time to market que manda. Tem empresas hoje que contratam a Inova para a gente ajudar elas a acelerar o time to market, o time to delivery, ou seja, o tempo de entrega, o tempo de desenvolvimento. Então, ou seja, se nós estamos buscando isso, o cara do esqui vai buscar também, porque ele não tem que chegar antes, porque é o tempo que ele passa pelos obstáculos que define o quanto ele chega lá. E se ele chegar no menor tempo, ele ganha. A minha pergunta é, se ele ficar prestando atenção na árvore, ele vai passar? Não vai. Se ele ficar prestando atenção na árvore, que é o obstáculo que ele tem, ele não vai chegar lá. Porque ele vai ficar prestando atenção na árvore, ou ele vai bater na árvore, ou ele vai ficar tão preocupado com a árvore que não vai conseguir executar direito. Então ele vai conseguir produzir bem. Então ele tem que focar o quê? No caminho. Ele foca na trilha. Ele foca nas vias que ele tem para passar mais rápido pelaquela árvore. Óbvio que ele criou competências para isso. Ele fez uma gestão estruturada do tempo que ele tem para chegar até lá. Ele treinou, ou seja, ele vem executando e treinando. E na hora agora da alta performance que ele precisa, ele foca nas vias. Ele foca no caminho que ele tem para chegar lá, que é o caminho menor, obviamente, ele vai encontrar os menores caminhos, mas ele foca no caminho. Se ele focar na árvore, ele bate e para. E já vou dizer mais, tem hora que ele nem anda. Ele vai focar nos bons caminhos, né? Ele vai focar nos bons caminhos, na verdade, né? Ele vai focar nos bons caminhos. Aí ele já vai ter a trilha dele, a ótima trilha, né? É isso. Você sempre tem que encontrar esse melhor caminho para você atingir um resultado. Então, a motivação, para mim, é todas as vezes que você realimenta esse caminho. Por quê? Porque, na verdade, você tem muito aprendizado na jornada de qualquer execução. Então, você vai tirando esses aprendizados e ele realimenta o seu caminho. Entendi. Porque é muito mais sobre o caminho do que sobre onde você vai chegar. Eu estava pensando nessa questão aí da motivação, porque, na verdade, assim, não sei se eu estou errado, mas, teoricamente, as tuas 5 diretrizes que vão te gerar um bom resultado, mas um bom resultado desse produto final. Esse produto final é que você tem que ter vontade, muita vontade de chegar nele, de conhecer ele, de fazer ele, que a motivação, quer dizer, na verdade, o alvo é que vai te dar aquela motivação. Senão, pois é, não é isso? Mas o resultado, o alvo, ele te traz a motivação. Só que não, mas no caminho você vai passar por intempéries.
as mais diversas. Sim. E se você não tiver como realimentar, ele em si, o objetivo final, não se mantém, porque você perde força, você, por exemplo, você pode ficar fraco, você pode ser consumido pelos obstáculos, você pode ser, vamos dizer assim, abatido pelas intempéries, porque pode vir um vendaval, pode vir uma pessoa te cobrando, querendo fazer você mudar o rumo, querendo dizer para você que você tem que fazer outra coisa, ou dizendo para você que você tem outra emergência agora para largar aquela, que você não tem o caminho para chegar, enfim, que você não consegue. Eu falei dessa questão do produto final, do alvo, né? Porque você falou da questão do cara que tem disciplina, mas não tem motivação. Pô, quer dizer, provavelmente o alvo dele é um alvo que não interessa muito para ele, ou que ele está desanimado, sei lá, alguma coisa do tipo, entendeu? Não, por isso que eu disse, quando você deu o exemplo do cara que tem que você conhece gente que tem disciplina, mas está sem motivação, é porque o objetivo dele final não interessa, ele está meio, né, aquilo ali não está muito... Mas não está levantando ele, né? Perfeito, cara, perfeito. E eu digo mais, está aí uma das razões pelas quais a gente vê muitas pessoas hoje com uma certa coragem de mudar de profissão, mudar de área, mudar de empresa. Por quê? Porque se você está vivendo o seu dia, assim, muito de forma diminuta, você não vai fazer o que eu digo nos direcionadores do resultado, que é construir resultados incríveis. Se você não construir resultados incríveis, você não vai estar feliz. E se você não estiver feliz, cada dia você tem menos motivação, cada dia você tem menos disciplina, cada dia você tem menos execução, cada dia você tem menos gestão do tempo, e cada dia você tem... Eu tenho um exemplo ótimo em família sobre isso. Meu filho fez direito, ele se formou em direito, advogado. Isso. E aí, ele fez estágio em escritório escritório daquilo, etc. Meu amigo, no meio do caminho, ele passou para compliance. Ele hoje é da área de compliance. Está feliz da vida. Porra. E antes ele estava assim, não sei, será que é isso? Será que não é? Tal. Então, aí o cara, de repente, deu um estalo na cabeça do garoto e ele deu uma mudada, ele praticamente mudou. Ele estava indo no caminho de direito, advocacia, etc. e tal. Não é isso que eu quero. No meio do caminho, ele achou compliance e, o cara está feliz na vida. E é isso, cara, e é isso que eu falo. Por isso é que eu disse que a trilha, né, todo esse processo, a jornada para o resultado, ela depende de você ter alguns direcionadores. Porque se o filho não tivesse alcançado esse direcionador para ele, os resultados dele não seriam incríveis. Ele não iria conseguir construir resultados incríveis. E por mais que ele ganhasse o dinheiro, de repente, do trabalho dele, ele não ia crescer, ele não ia se sentir feliz para fazer aquilo diariamente. E é o que você falou, aquelas pessoas que têm disciplina, mas não têm motivação, também não atingem resultados. Exatamente. Bom, eu vou Jerônimo, eu vou inventar... Vai lá, toca. Vou inventar outra aqui logo, que estamos na reta final, né? E aí a gente também vai falar sobre o quinto direcionador, que eu agora fiquei curioso, né? O cara tem um direcionador um melhor que o outro, vamos pro quinto. E, Jorge, qual é o quinto e último direcionador aí? Então, cara, o quinto é o que eu chamo de ápice dessa jornada. É a entrega. Porque, na verdade, se a gente fizer tudo lindo e não entregar, não tem resultado, filho. E por incrível que pareça, as pessoas não valorizam esta fase. Porque a entrega é algo incrível, tanto que se vocês observarem, eu vou dar um ponto aqui, as entregas, elas precisam ter princípios. E um desses princípios é o ambiente, tá? Para pensar comigo, vocês já foram numa loja e comprar, uma loja física. E você, muitas vezes, depois que compra, o vendedor vai lá no final da loja com aquela compra na mão para lhe entregar na porta para se despedir de você para aquela entrega, te agradecendo por ter vindo até a loja, pela oportunidade de estar ali e da gente poder lhe atender. E lhe aguardamos aqui numa próxima.
Então é um ritual, né? É um momento de entrega. E a gente não valoriza o ápice. O ápice é a entrega, filho. Se eu quiser escalar uma montanha, eu pego todo esse caminho que a gente trilhou e não cheguei no final e voltar, não adiantou nada, cara. Entendeu? Aí eu peguei as vias da alta performance e voltei antes de entregar. Não me serve. Então, cara, eu digo que você precisa valorizar essa entrega como ápice mesmo do seu momento. Então, você tem que criar um momento. Então, você tem que ter princípios que te levem a esse momento. Por exemplo, você lembra, vocês devem lembrar aí, há tempos aí que a gente comprava, né, Fabão aí que é super, né, o cara do dinheiro aí, do money, Jerônimo. Você vai comprar um carro zero ali, você vai lá, o cara faz o quê? Né, principalmente se for dar para tua mulher, né? Aí o cara bota um laço bonitão, né, no carro, para poder chegar lá e falar, caraca, meu irmão, o carro. Então, assim, não é o comprar o carro, é sobre você receber o carro, sobre você viver aquele momento. Eu estava numa conversa com o Jerônimo, que eu comentei, as pessoas, elas te contratam, né, quando você é um funcionário, elas te contratam pelo resultado que você vai gerar. Né? Quando alguém te contrata como você é um fornecedor de serviço, como a Inova, ele te contrata pelo resultado que você vai trazer, pela transformação que você vai gerar no meu negócio. Se eu contratar um coach, é a transformação que ele vai fazer na minha vida. Então, eu não estou pagando aquele serviço, eu estou pagando a transformação. Então, a gente precisa gerar um momento de transformação. Então, por exemplo, eu citei para o Geraldo numa conversa, se eu for, por exemplo, comprar uma furadeira, eu não compro a furadeira, eu compro o buraco que ela vai fazer, que é o resultado da furadeira, entende? É o resultado, o buraco. Porque não é fazer a furadeira em si, para mim, não serve para nada se ela não furar. Eu não vou usar ela para nada. Eu vou além. Eu vou comprar a furadeira, não é a furadeira, é o prego, o parafuso lá, a bucha que eu vou colocar para prender alguma coisa. O quadro, vamos dizer, o quadro da foto. Então, olha aí, estamos indo além. Eu não estou comprando a furadeira. Eu estou comprando o quadro que eu vou botar na parede. Eu vou mais além. Eu não vou comprar a furadeira, eu vou comprar a emoção que eu vou ter em ver o quadro. Então, tá vendo? Eu compro os resultados que aquilo me traz. Eu compro a transformação que aquilo me gera, e não aquele produto. Então, gente, a gente precisa lembrar disso na hora dos nossos resultados. A gente tem que lembrar de que nós temos que ter momentos, a gente precisa ter esses fatores do resultado, fatores da entrega. E isso tem que morar no momento final, que é o ápice da jornada, a entrega. Deixa eu te perguntar uma coisa, que na verdade a gente já até falou sobre esse assunto antes um pouquinho, que é esses cinco direcionadores, eles têm uma ordem para ser executada, não? Tem interdependência entre cada um deles? Como é que funciona isso? O campeão, cara, campeão mesmo. Quanto à interdependência, é total. Agora, quanto à estruturação, também. Por quê? Porque os direcionadores, né, como tudo, tem que ter ciclos, né, fases. Então, você passa por uma fase de primeira, que é de capacitação, a segunda é de gestão estruturada do tempo, ou seja, você vai se estruturar para executar aquilo que você criou competências e habilidades para fazê-lo. Depois você, de fato, executa, que sem executar não tem realização. Depois a gente vai buscar produtividade para essa alta performance e, por fim, eu vou entregar. Elas são estruturadas. Os direcionadores são estruturados, mas eles são interdependentes. Por exemplo, né, vocês aí que eu sei que vocês trabalham de forma estruturada, né, vocês têm ali, de repente, uma excelente gestão do tempo, você mesmo já falou de disciplina, vocês valorizam isso que eu sei, mas você pode, por exemplo, ter percebido que no processo de gestão do tempo não está tão estruturado. Então, você vai fazer uma gestão estruturada do tempo, com priorização, né, buscando, de fato, todos os parâmetros que a gente tem para você desenvolver essa gestão do tempo estruturada, usando as ferramentas. Então, ela é interdependente sobre o fato de que a própria priorização ela também é para aquilo que você mais precisa para os seus resultados. É isso.
Entendi. E aí esses 4 direcionadores, eles são... 4 não, 5, desculpa. Os 5 direcionadores, eles são input da transformação digital. E aí, aproveitando o gancho do Jerônimo, queria que você falasse um pouco da transformação digital e o que é de fato transformação digital, né? Bom, muito bom. Por que isso nasceu conectado, né? Porque, na verdade, quando eu voltei da Califórnia, né, em 2019, nasceu a Inova. A Inova nasceu por quê? Porque os clientes, né, que hoje são clientes, mas eram inicialmente alguns parceiros, colegas, né, palestras que eu fazia, a gente identificou que, de fato, havia uma necessidade de acelerar o processo de transformação digital, que, por sinal, a própria pandemia já ajudou a acelerar o processo. Mas o que eu notei foi que, apesar de elas precisarem de uma agilidade, por exemplo, de transformação digital, de inovação, tinha coisas básicas que tem a ver com o quê? Tem a ver com a gestão de como a gente chega até lá. Então, os resultados, eles estavam desconectados, vamos dizer assim, algumas vezes, daquilo que de fato eram os objetivos estratégicos, daquilo que de fato era a essência de um projeto. Então, aí, para uma força mesmo, como uma spin-off do nosso dia a dia, nasceu os direcionadores do resultado, através de um programa que a gente chama de gestão do tempo e alta performance. E aí, nasceu os direcionadores do resultado. E por que essa conexão com a transformação digital? Primeiro, como eu disse, ambos são transformação. Mas, principalmente, sobre uma pergunta que o Fábio colocou, e é fundamental. O que é a transformação digital de fato? Há uma má compreensão desse termo. E eu tive uma noção muito clara disso. Quando a gente estava na Califórnia, né, a gente tinha um grupo em Stanford, na Universidade de Stanford, que a gente fazia um módulo lá que a gente chamava de Adventurous Thinking. Gente não, eles chamam de Adventurous Thinking, e a gente estava participando. Nesse processo, é como um avanço do Design Thinking. Tá? E nesse processo, nós nos movemos, esse grupo, com o MIT, para participar de um congresso. Na verdade, era um momento de alguns congressos, né, era como uma feira, e um deles era sobre o futuro do trabalho e o outro era sobre transformação digital. E aí nós fomos mergulhar sobre isso. No de transformação digital, a gente entendeu como funciona a metodologia do MIT de olhar a transformação digital e como se executar esse processo. E até foi lá que eu desenvolvi 2 frameworks que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Mas, primeiro, dizer o seguinte, a transformação digital, né, como definida pelo próprio MIT, que é a maior referência global em transformação digital, é que ela tem 3 dimensões. A primeira dimensão é cultura, a segunda dimensão é tecnologia, de fato, e a terceira, negócio, que envolve cliente. E aí, a primeira coisa a responder a pergunta que o Fábio muito bem colocou, né, do que é a transformação digital, é dizendo que não é. Ela não é só sobre tecnologia, ela não é ação isolada. Não adianta você fazer uma ação isolada na sua empresa, sei lá, vou criar aqui um algoritmo para poder fazer uma determinada tarefa de maneira autônoma, né, uma inteligência artificial. Isso é aplicação de tecnologia avançada, tecnologia habilitadora, mas não é transformação digital, pelo menos não isolada. O Jerônimo aí dá aula e já me disse que vai dar aula aí num próximo podcast sobre algoritmos. Enfim, então é isso. Não adianta eu fazer uma ação isolada. Outro, não adianta eu colocar uma ação isolada na empresa, numa área, num projeto de transformação digital, não é transformação digital. Ou seja, nós temos que transformar digital a organização, de forma transversal, não criar silos, nem na transformação ágil, nem na transformação digital, que são convergentes, que andam em paralelo. Então, por isso que dizer o que é a transformação digital, a melhor forma é dizendo que não é. Ou seja, ela é, na verdade, um processo
em que você tem que trilhar na verdade, você tem que tratar 3 dimensões. A cultura, a tecnologia e o próprio negócio em si, que envolve o cliente. É isso. Bom, a gente tá nos... Mas é aquilo que eu disse, os cinco direcionadores são input, então, do transformação digital? Para nós, aqui nas nossas consultorias, sim. E é o que a gente quer multiplicar de forma mais ampla no programa mais aberto que a gente vai... Estou até fazendo um spoiler aqui, ó. Isso é bom estar aqui com os mestres aí do técnico aí, né, da tecnologia. Estou abrindo um spoiler aqui, a gente vai ter um programa para isso mesmo, para direcionar, para abrir caminhos mesmo para esse processo de tecnologia, transformação digital, transformação ágil, desenvolvendo a parte que a gente chama mesmo que é a parte de cultura, que é um dos dificultadores, porque gestão de mudança é algo muito complexo para as empresas. E a gente vai ajudar esse processo aí, para as pessoas também, de uma forma geral. E aí, para fechar, você tem, então, 2 frameworks exclusivos aí da Inova, né? Que simplifica a transformação digital nas empresas. Fala um pouco sobre esses 2 frameworks aí, um pouco mais a fundo, gente. Pô, cara, muito bom. Inclusive, eu quero deixar até uma... Né, porque eu recebi esse convite de vocês, fiquei honrado. Vou deixar aqui o meu pedido agora de volta. Vamos abrir um outro para a gente falar desses frameworks, porque é campeão, cara. São 2 frameworks, né? Um eu chamo de Lean Agile and Digital Transformation, então, ou seja, ele é o jornada Lean da transformação digital, né? Da transformação ágil digital. Essa jornada Lean, ela nasceu para quê? Para simplificar essa jornada de transformação. Como os 5 direcionadores que eu comentei, né, ele visa acelerar os resultados e essa gestão da mudança no processo, de fato, de adoção de transformação digital, tecnologia, inovação, e conseguir que a gente acelere as mudanças de cultura, né, metodologias, e, obviamente, a gente precisa de ferramentas. E essas 2 ferramentas, que são os frameworks que nós desenvolvemos, que eu desenvolvi aqui dentro da Inova, ele começou nascendo lá na época que eu estava na Califórnia. Por quê? Jornada Lean da transformação digital. Qual o objetivo desse primeiro? Lean, enxuto. Porque esse é um processo que, naturalmente, ele é complexo para alguns e até desconhecido para outros. Então, a gente quer buscar o quê? Simplificar. Então, esse framework, depois eu posso apresentar aqui, a gente vê um momento melhor, eu falo dele, e ele é dividido em, são 4 etapas e 3 processos. Então, ele tem 4 etapas bem objetivas, né, que a gente passa, e essas 4 etapas, elas são regidas, né, como maestro, por 3 processos em que a gente passa. Então, são 4 etapas para que você atinja a transformação digital o mais cedo possível. Então, assim, isso é uma etapa de entrada, uma etapa da transformação em si, uma etapa de saída e uma etapa de controle. Então, são 4 etapas que a gente passa e são processos, né, 3 processos que a gente tem, que é, de fato, transformar, medir e aprender, que basicamente tem uma estrutura definida em 10 elementos de cada, que agora aqui ficaria muito longo para a gente falar, mas depois a gente fala em detalhes. São 10 elementos de cultura, são 10 elementos de tecnologia, são tecnologias, de fato, que a gente mede, e outros 10 elementos de negócio, que envolve o cliente. Basicamente é o seguinte, a gente tem uma etapa que a gente chama de seed, e é para muitos diagnóstico, né, que você faz um diagnóstico, mas para nós é um pouquinho melhor do que um diagnóstico, e um pouquinho além o processo. Então, a gente trabalha mesmo com o seed, como a gente chama, como uma etapa de alimentação, em que a gente alimenta o framework através de alguns diagnósticos de fato, né, fazendo análises de prática, de vida prática, e do que de fato funciona. E aí a gente transforma o modelo, né, de alcançar resultados, o modelo de transformação digital, e a gente define prioridades para isso. É muito incrível. E o segundo, ele nasceu por força do primeiro, que é a qualificação, né, ou melhor, a classificação da maturidade digital. Por quê? As empresas tinham um problema. Eu até consigo, de repente, agora fazer a transformação digital com esse framework. Mas em que nível ela está? Qual é o nível que ela está dentro da transformação digital? Dentro da transformação ágil?
um processo de inovação. Então, a gente tem um framework, através das metodologias que eu aprendi no projeto que eu fiz no Google, e do Boston Group, que é um projeto também que eu participei na época que eu trabalhava, né, no Texas, nos Estados Unidos. Então, eu juntei tudo isso, os aprendizados, e montei a classificação da maturidade digital. Então, a gente classifica a maturidade e, através dela, a gente avança dentro da jornada do framework Lean da transformação digital, ou seja, uma jornada enxuta para chegar lá. É isso. Pô, legal. Show de bola, show de bola, show de bola, show de bola. Beleza. É isso, Fábio? Se quiser aí, pode fazer as considerações finais, Jerônimo. Agora considerações finais, pô, deixa o teu Instagram, deixa o teu canal do YouTube. Cara, a bola agora é tua, fala o que você quiser. Obrigado. Primeiro, eu não posso deixar realmente de terminar agradecendo a todos aí pela participação. Vou deixar aqui o meu Instagram, é @JorgeEliasGO, né? Jorge Elias G-O, G de Gomes, e O também de Gomes. Aí ficou engraçado porque ficou Jorge Elias Gol, né? De vá mesmo, é meia pegada, vá, gol. É isso, então é Jorge Elias Gol. E no LinkedIn... É o Go Live, é o Go Live. É o Go Live, meu irmão, vamos embora, vamos. Temos que fazer. E no LinkedIn é Jorge Elias Gomes Silva. Conecta lá, troca, adoro isso. Adoro essa troca, muita gente troca comigo, faz pergunta. E, cara, quem quiser também utilizar os serviços da Inova, tá lá, www.inova.com.br. Esse W vem do quê? São 2 Vs fazendo, 2 pessoas fazendo tudo junto. Nós vivemos o colaboração na veia, então é por isso que o W da Inova, na verdade, é a formação de 2 Vs e tem ali um pingozinho, que na verdade significa pessoas, no nosso logo ali. Então são pessoas fazendo junto, por isso que o Inova nosso, de inovação, é com W, então tá lá, inova.com.br. É isso. Obrigadão demais a vocês aí, pela oportunidade. Obrigado a você, Jorge. Obrigado a você, Jorge, também. Pô, aí, galera, clica aí, compartilha, se inscreve no canal. Jorge tem canal também no YouTube, não? Tem. Pode procurar lá. Se inscreve no canal do Jorge também. Isso, depois a gente coloca o link aí embaixo, da Inova Consultoria. Depois coloca aí embaixo. Tranquilo. Vamos colocar. Então, gente, obrigado aí pela mais um conteúdo aí de altíssima qualidade aí. Foi muito bom esse conteúdo do Jorge e da Inova, né? E, cara, vamos lá. Curtir, compartilhar, clica no sininho, se inscreve, indica os amigos. E é isso aí, né, Jerônimo? Isso aí. É isso aí. E futuramente a gente vai ter uma outra entrevista com o Jorge, já que ele já deu antecipada aqui, falar dos frameworks de transformação digital, não é isso? Transformação digital. E, cara, bola para frente. Obrigado aí, Jorge. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Até o próximo Pod Técnico. Valeu. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado, Show de bola. Obrigadão, Jorge. Valeu, Fábio.